O fato de ter um pólipo da vesícula biliar significa que se ele permanecer lá de forma indefinida, ele vai virar câncer em 100% dos casos? Claro que não. Na medicina tudo tem uma razão, tudo tem um motivo. E é nos detalhes que a gente tem que se apegar, porque a gente não pode tomar decisões drásticas e generalizadas só porque recebeu um determinado nome. Pólipo, todo pólipo tem que operar? Não, a maioria não opera, apenas se acompanha. Fica aí que eu vou te explicar. Sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço, e esse canal é destinado ao mundo da medicina e curiosidades. Pessoal, quando nós falamos de pólipos de vesícula biliar, o que é o pólipo? É uma projeção para dentro da vesícula biliar. É tipo uma carninha crescida, uma verruguinha que ocorreu dentro da vesícula biliar. Então imagine que aí a vesícula biliar. Agora eu vou desenhar os pólipos para vocês. Nós temos dois tipos de pólipo com duas características. Um que nós chamamos de pediculado, ou seja, que tem um pezinho que ele é pendurado, e um outro tipo que nós chamamos de séssil, ou seja, ele é mais achatado, como vocês estão vendo. Isso tem importância prática? Tem sim. Por quê? Porque se eu tenho um pólipo pediculado, eu sei que o risco desse pólipo pediculado ter uma doença grave, ter uma progressão para câncer, é mais difícil do que um pólipo séssil, que é mais achatado. Ou seja, a gente percebe que a carne está entrando mais na parede da vesícula. Só que é claro que quando nós avaliamos um pólipo, não é só essas duas características. Nós também precisamos do tamanho do pólipo e saber se esse paciente tem fatores de risco para câncer de vesícula ou não. É porque a minha preocupação de deixar um pólipo na barriga do paciente é com medo de que ele possa virar um câncer lá na frente. E por esse motivo eu tenho que ter conhecimento suficiente para saber quando acompanhar esse paciente e saber que isso é seguro de se fazer. E é importante a gente saber que existem pólipos que são neoplásicos, ou seja, que tiveram um crescimento, uma carne crescida naquele local, mas que se dividem em pólipos que são câncer, ou que vão virar, e aqueles pólipos que não são câncer, que são benignos. E tem os outros tipos de pólipos que também são muito comuns, como é o caso do colesterol, o pólipo de colesterol e pólipos inflamatórios. Só que se eu estou olhando na ultrassom essa imagem de um pólipo, eu tenho como diferenciar o que é um adenoma, o que é um pólipo inflamatório, o que é um pólipo de colesterol? Não, eu não tenho como diferenciar. Só que também não é pelo fato de eu não ter como diferenciar que eu vou tirar toda a vesícula que tem um pólipo e vou mandar para análise para depois descobrir que aquele pólipo não oferecia risco para o paciente. E como é que eu consigo mensurar isso? Acompanhando, mas acompanhando desde que tenha critério para esse acompanhamento. E o que é o critério? São pólipos pequenos. Se nós acompanhamos aquele paciente de 6 em 6 meses ou a cada 1 ano, e aquele pólipo se mantém estável, sem crescimento, eu devo ficar preocupado? Não, porque ele está estável. Se nós imaginamos que é algo mais grave, é claro que esse pólipo não vai ficar parado do tamanho que é sempre. Ele vai crescer. Só que uma das coisas que nós avaliamos em tudo isso são os fatores de risco que o paciente tem para desenvolver câncer. Sim, porque a decisão que eu vou tomar de indicar a cirurgia, de fazer um acompanhamento e saber se esse acompanhamento vai ser de 6 em 6 meses ou a cada ano, também está embasado no risco que esse paciente tem ou não de desenvolver um câncer de vesícula biliar. Passando aqui para atrapalhar o seu vídeo, porque eu tenho um comunicado importante para você que tem pedra na vesícula. Eu criei um manual digital do paciente com pedra na vesícula, que fala desde o momento do diagnóstico, aqueles pacientes que precisam ou não operar, a forma que devem comer, com cardápio, tipos de alimento, o protocolo de internação, a cirurgia, assim como se recuperar no pós-operatório. Até curativo você vai aprender a fazer. Tudo organizado de forma sequencial. Se for útil para você, dá uma olhada no link aí abaixo. Bom vídeo. E existem uma série de fatores de risco, que é os que eu vou falar para vocês agora. Começando pela doença da vesícula biliar, mais propriamente falando sobre pedras na vesícula. Sim, pedra na vesícula é um fator de risco para desenvolvimento de câncer de vesícula biliar. Te acalma, ser humano, não é toda pedra. Se observou que aquelas pedras grandes, de até 3 centímetros ou maiores, tinham 10 vezes mais chance de desenvolver câncer de vesícula biliar do que uma pedra menor do que 1 centímetro. Agora preste atenção, dividam as coisas. A gente está falando de risco de câncer de vesícula. O paciente
ter uma pedra sozinha acima de 3 centímetros. É diferente do paciente ter um pólipo de vesícula e junto com esse pólipo ele ter uma pedra na vesícula. Aí não importa o tamanho da pedra, ele vai ter indicação cirúrgica por causa da associação dessas duas doenças que aumentam o risco de desenvolver câncer de vesícula biliar. Quando a gente fala desenvolver, pessoal, não é na outra semana, tá? A gente está falando daqui anos e anos. Essa conduta que nós estamos tomando hoje é uma conduta sem emergência, sem agonia, que ela pode ser programada. O paciente não precisa sair desesperado, largando tudo para se operar, achando que vai ter câncer na outra semana. Demora. Um outro fator de risco também associado à vesícula biliar é a vesícula em porcelana. Essa tem uma forte associação com o desenvolvimento de câncer de vesícula. E claro que o paciente que tem vesícula em porcelana, mesmo que ele não tenha sintomas, ele tem indicação cirúrgica, ou seja, uma cirurgia profilática para evitar que ele tenha o problema lá na frente. Quando nós falamos do fator de risco para câncer de vesícula biliar relacionado ao pólipo, nós estamos falando principalmente de pólipos maiores do que 1 centímetro ou aqueles pólipos maiores do que 6 centímetros, mas com aquela característica séssil, ou seja, aquele que é chapado na parede e não aquela verruguinha pendurada. Por quê? Porque se eu tenho um paciente com esses pólipos sésseis, ou seja, aqueles que são chapados, acima de 6 milímetros, num paciente que tenha esses fatores de risco para câncer de vesícula biliar, eu vou indicar a cirurgia. Mas se eu tenho o mesmo pólipo num paciente que não tem esses fatores de risco para câncer de vesícula, eu posso apenas fazer um acompanhamento com ultrassom a cada 6 meses e avaliar se esse pólipo tem a tendência de se desenvolver ou não. Maravilha, né? Um outro fator de risco para câncer de vesícula biliar é a colangite esclerosante. Então, esses termos que eu estou falando para vocês é para que vocês possam entender os fatores de risco que nós analisamos para poder tomar a conduta sobre um pólipo de vesícula biliar. E aí o paciente às vezes fala, mas doutor, como é que o senhor sabe que eu não tenho essa doença? Porque ela é uma doença relativamente grave e os sintomas dela são extremamente característicos e não tem como o paciente desenvolver essa doença sem que ele chegue a um diagnóstico através de exames, porque ele não vai ficar em casa só olhando do tempo. Um outro fator de risco também, pessoal, é a obesidade. Não só como da vesícula, mas câncer de tireoide, câncer do rim. A obesidade, ela sempre tem uma relação com fatores de risco para desenvolvimento de câncer. No caso da vesícula, não é diferente. E outro fator de risco são cistos biliares congênitos, que são cistos que podem ocorrer ao longo da via do fígado e que também estão associados ao aumento do risco de câncer de vesícula, assim como algumas medicações e hormônios que podem estar associados ao desenvolvimento desse tipo de lesão. Então, isso é importante saber para se tomar uma decisão sobre operar ou apenas aguardar um paciente que tem um pólipo de vesícula. Então, não é só olhar para o pólipo e dizer se ele é cirúrgico ou não. Tem todo um contexto, tem toda uma história que no final o objetivo é metrificar se é seguro ou não ficar acompanhando aquele paciente. E a maneira pela qual nós vamos fazer esse acompanhamento, que é muito importante. Se vai ser apenas com ultrassom a cada 6 meses, ou se vai ser com ultrassom anual, ou se ele vai evoluir direto para a cirurgia e principalmente orientar o paciente em que momento, caso esse pólipo cresça, ele terá a indicação de cirurgia. Conseguiram entender? Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito. Eu ganho a presença de vocês e vocês ganham vídeos quase diários. Um abraço, pessoal. Não esquece do Instagram. Fui!